Bom, pessoal, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é exatamente aqui as principais instituições europeias e algumas das suas características, né? Vamos começar aqui pela sede, que fica em Bruxelas, na Bélgica, né? Exatamente para não causar qualquer tipo de rusga, qualquer tipo de ciúme entre as grandes potências, né? Entre as maiores potências. Não é que a Bélgica, não estou dizendo que a Bélgica é um país insignificante, muito pelo contrário, a Bélgica participou, inclusive, ativamente da partilha da África no século XIX, do neocolonialismo, mas é claro que ela também, ao mesmo tempo, não tem o porte de uma Alemanha, não tem o porte de uma França, de um Reino Unido. Então, usou-se uma estratégia muito comum quando a gente vai posicionar instituições em blocos, que é exatamente tirar um pouco a sede, né, a principal instituição, a instituição de comando do Poder Executivo, tirar essa principal sede das maiores economias e das maiores potências. Até do ponto de vista geográfico, a Bélgica ela ocupa uma posição interessante no mapa, né? Ela fica relativamente próxima, Bruxelas é uma cidade que é bem conectada com as outras capitais europeias, com as outras principais cidades europeias. É perto da França, é perto da Alemanha. Então, assim, é, só não deu para colocar perto do Reino Unido, porque o Reino Unido não é perto de nada, né? Porque é uma ilha. Então, assim, é uma estratégia muito comum. Até aqui no Mercosul, a gente vai ver isso com mais calma quando estiver falando de América Latina. A sede do Mercosul fica em Assunção, no Paraguai, né? Então não fica nem no Brasil nem na Argentina. Então percebam que é uma estratégia bem recorrente você tirar um pouco a principal instituição de tomada de decisões das grandes economias, tá certo? E das maiores populações, enfim, dos países efetivamente mais importantes. É, a sede da União Europeia é exatamente onde se concentram lá as comissões, onde se concentram, né, o poder executivo mesmo do bloco, onde se tomam as decisões, onde são assinados os acordos, as decisões, as principais questões envolvendo a União Europeia são decididas aqui, mas a sede não é, obviamente, a única instituição. O Banco Central, que tem uma importância também muito grande, uma vez que é ele quem emite o euro, né, fica em Frankfurt, na Alemanha. A Alemanha é a maior economia, aí sim faz sentido, né? Eu estou produzindo a minha moeda na maior economia. E mais do que isso, né? Em Frankfurt, mais especificamente, que é um dos principais centros financeiros do mundo. Tá? E tem uma questão simbólica aí muito interessante também, porque é o seguinte: até a década de 1980, principalmente, né, iníciozinho da década de 90, a Alemanha era um grande símbolo da divisão da Europa, né, a divisão até do mundo. Primeiro com o Muro de Berlim, que é derrubado em 1989, e segundo com a própria Alemanha, né, que está dividida e que vai conseguir a sua unificação em outubro de 1991, de 1990, perdão. Então, repara, a Alemanha, que até o final da década de 80 e o início da década de 1990 era um grande símbolo da divisão da Europa e até mesmo do mundo, passou a ser o símbolo, passou a abrigar a instituição que emite o símbolo da integração, o símbolo da união. Né? Porque não há nada que lembre, não há nada mais importante para lembrar o europeu que ele faz parte de um bloco regional quanto o euro. Tá? O português, o alemão, o francês, o italiano, eles saem de casa todos os dias para comprar pão, por exemplo, com a mesma moeda. E é isso na rotina, no dia a dia dessa galera, tá? Que faz com que eles se lembrem que eles não vivem em um país com uma soberania completa, né? Porque isso é bem importante bater nessa tecla. O euro é, sem dúvida nenhuma, também o principal símbolo da chamada soberania compartilhada. É bom sublinhar isso aí, que os países da zona do euro e da União Europeia resolveram, né, de verdade aí fazer. Então há um compartilhamento de regras e o principal compartilhamento, sem dúvida nenhuma, é o da moeda única. É por isso, inclusive, tá, que a União Europeia, o nome do bloco, né, a categoria em que o bloco se encaixa, é uma união econômica e monetária. Então, tem uma questão prática para o Banco Central estar aí, estar na maior economia, estar numa dos principais centros financeiros do mundo, mas, ao mesmo tempo,
está no lugar que antes simbolizava a divisão e agora simboliza efetivamente a união, tá certo? A terceira instituição, das mais importantes da União Europeia, é sem dúvida nenhuma o Parlamento, tá? Que fica em Estrasburgo, na França, tá? Mas numa região que, sem dúvida nenhuma, vocês já ouviram falar das aulas de história, que é a chamada Alsácia-Lorena, né? Que é uma região que sempre foi disputada do ponto de vista militar, eh, foi onde, por exemplo, as tropas alemãs, por onde, né, as tropas alemãs invadiram a França, tá? Então, eh, o poder, o simbolismo que essa cidade especificamente tem é muito grande, né? Principalmente porque até então era um lugar de disputa militar e passou a ser efetivamente um lugar é, aonde os países discutem, né, as decisões, tá certo? Ele hoje, o Parlamento Europeu tem 705 deputados, tá? Especificamente, ele começa a ser montado a partir de 1952, lá com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, que a gente mostrou para vocês. É, as eleições, elas acontecem em todos os países membros e cada um desses países, eles podem indicar uma quantidade X de deputados, isso é proporcional à quantidade, tá, a quantidade de população de cada país. O país com maior número de representantes é a Alemanha, porque é a maior população, e o país com menor número de representantes é Malta, que vai ter 6 representantes apenas, tá? Totalizando aí 705 deputados, tá certo? E eles vão ali nas comissões, eles vão ali discutir efetivamente os rumos, né, de todos os países que compõem a União Europeia. Então, o que, que é muito interessante aí? O lugar onde antes as coisas eram decididas na bala, eram decididas no confronto militar, agora é decidido através de negociações políticas. Então, olha de novo aí o simbolismo muito forte aparecendo. A ideia é justamente tentar substituir esses lugares que já foram símbolos de coisas relativamente negativas no passado, né? Por coisas que querem mostrar, na verdade, querem dar o norte de uma nova Europa que as pessoas querem construir a partir da União Europeia. E o parlamento é uma das principais instituições para isso. Ok?